35 a 41. Diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava, e outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nosso Deus, cremos que a Tua palavra é inspirada e tem poder espiritual. Por isso, ó Deus, que as nossas mentes, nossos corações sejam destravados, abertos, receptivos ao Teu falar, para que a nossa alma seja alimentada, nosso espírito seja fortalecido, e que nós possamos, ó Deus, compreender e viver o que significa vitória na luta. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem consolo, tem conforto. O Senhor tem bênçãos para o Teu povo nessa noite, através da Tua palavra. Por isso, nós desde já recebemos com alegria e com gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, podem sentar. Pastor Manuel Adelino de Souza, grande líder da denominação batista, pastor que construiu o templo da primeira igreja batista de Niterói. No dia da inauguração daquele templo, depois de muitas dificuldades, liderando aquele povo. Baiano de Santa Inês, ensinou no Seminário do Sul, se tornou uma referência em todo o estado do Rio de Janeiro, no Brasil. Naquela noite de inauguração do templo, ele deu uma letra à uma melodia conhecida entre os missionários americanos, que hoje nós conhecemos como o hino 454, Vitória nas Lutas. E a letra desse hino diz assim: Temos por lutas passadas, umas terríveis, cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão, vida de paz, perdão, salvação. Sim, Deus é por nós. Quem nos vencerá? Dar-nos-á poder real, Deus nos guardará. Defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar, exaltar. Segunda estrofe diz: Sim, Deus nos tem prometido uma vitória cabal, não se tem Ele esquecido, e na palavra real Ele nos tem protegido, tudo nos tem garantido, graça e favor sem par. Sim, todo bem-estar é no par. Maravilhosa a letra desse hino, expressa, na minha opinião, da melhor forma possível, o que significa a vida cristã diante das adversidades, das tribulações, dos sofrimentos, da dor, que todos nós cristãos, enfrentamos, quer queiramos ou não, em todas as fases da nossa vida, em todas as circunstâncias. Eu comecei o ministério com 23 anos, irmão. Então, na fase de amadurecimento da minha vida espiritual, tendo saído da adolescência, estado na juventude,
a minha vida cristã coincidia com o meu ministério. Então, as experiências mais significativas para a minha fé aconteceram no próprio ministério. E uma delas foi ter acompanhado a vida do irmão Paulo César. Irmão Paulo e irmã de Leusa chegaram à igreja Batista Fiel em Camaçari, vindos da igreja presbiteriana, porque eles se mudaram de bairro. Chegando no bairro, identificaram nossa igreja, se identificaram com o estilo, com a proposta da igreja e começaram a congregar. A irmã de Leusa já havia passado por muitas lutas, ela é deficiente auditiva e conheceu o irmão Paulo no centro de recuperação, ali em Camaçari, Sergi. E ela era missionária voluntária de Sergi, ele estava se recuperando. Deus fez uma obra tremenda na vida dele, restaurou totalmente a sua vida do vício do álcool, e eles se conheceram ali, a partir dali se casaram e viveram juntos menos de 5 anos. Porque assim que saiu do centro de recuperação e se casou, pouco tempo depois, ele descobriu que era vítima de um câncer terrível. E aquele irmão lutou contra a enfermidade. Ele se mudou de Camaçari, eu cheguei a visitá-lo algumas vezes, ali em Itapuã, onde ele morou durante um tempo. Teve uma recuperação visível assim, da doença, depois de um estado onde ele enfrentou quimioterapia, dificuldade, voltou a trabalhar, mas na última recaída ele não resistiu. A última visita que eu fiz ao irmão Paulo foi no Hospital Aristide Maltês, um dos leitos ali do Hospital Aristide Maltês, ali em Brotas. Eu fui muito impactado quando, na tentativa de consolá-lo, de alguma forma, levar esperança, eu me propus a orar para que Deus o curasse. E ele me tinha um carinho muito especial, a gente caminhou juntos durante muito tempo, ele me contava muitas experiências, um homem muito experiente. E ele me surpreendeu, porque ele disse: pastor, não ore para Deus me curar. Não ore para Deus me curar. E ele me interrompeu ali, não permitiu que eu orasse para Deus me curar. Ele disse: pastor, eu sei que eu vou morrer, mas eu estou bem, pastor. Eu estou bem. Eu estou sob efeito de remédios aqui, eu estou enfrentando muita dor, mas eu estou bem. Não ore para Deus me curar, porque Deus já me disse que em breve eu vou estar com Ele. E eu já venci, pastor. Eu já venci a doença. Ela não me venceu, não, eu já venci. Então não é a cura que vai me levar a vencer a doença. A minha vitória é a presença de Deus na minha vida. E aí, o pastor que foi ao hospital consolar, voltou dali com uma experiência que me marcou a vida inteira. Porque ali, o irmão Paulo me ensinou o que significa isso aqui, vitória nas lutas. O que significa vitória nas lutas? Primeiro, significa que você está na luta. Significa que a luta, muito além de ser uma possibilidade, é uma realidade na sua vida. Significa que você não escolhe, não é uma opção enfrentar a luta ou não, você vai enfrentar a luta. Mas significa também que em meio às lutas, a sua vitória não é necessariamente o fim da luta. A sua vitória não é necessariamente o resultado que você espera, o bem que você almeja, o projeto que você deseja realizar. A sua vitória nas lutas é a presença de Deus na sua vida, independente das lutas. Sim, Deus é por nós. Quem nos vencerá? É o que diz o hino. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É a presença de Deus em sua vida, meu irmão, minha irmã, que garante a sua vitória. Por isso que Jesus é a garantia de que nós somos mais do que vencedores. Ou seja, o vencedor é aquele que se esforça, é aquele que conquista a vitória através da luta. Mais do que vencedor é aquele que recebe a vitória por prêmio.
Ou seja, Jesus foi que conquistou a vitória e ele nos deu de presente. Nós somos mais do que vencedores. E aí esse texto de Marcos serve nessa primeira oportunidade que nós estamos tendo de falar sobre o tema, vitória nas lutas, como um texto que pode organizar melhor o nosso entendimento sobre esse tema. Porque ele fala de tempestade. Né? Tempestade. Jesus acalma a tempestade. Se a Bíblia está aberta em Marcos, então você vai ver que Jesus está atravessando o mar de Genezaré e então ele está presente no barco com os discípulos quando eles são surpreendidos por uma tempestade, por um vendaval, por um evento da natureza que ameaça a vida deles. Então, os discípulos clamam a Jesus, que intervém naquela situação e ordena que o vento e o mar parem quietos. E então vem uma grande bonança. Jesus então repreende os discípulos e diz: olha, vocês são muito tímidos, vocês estão com muito medo. Vocês ainda não têm fé, ainda não amadureceram. E os discípulos então reconhecem que Jesus não era só um mestre, um rabi. Eles se admiram: que homem é esse? Que até o mar e o vento lhe obedecem. Quando Marcos, o primeiro evangelista, ele não é o primeiro livro do Novo Testamento, mas Marcos é o primeiro evangelista, o primeiro livro que surge. Não é o primeiro na ordem dos livros do Novo Testamento, mas é o primeiro evangelho, Marcos. Ele é escrito, Marcos provavelmente um primo de Pedro, que escreve baseado no testemunho de Pedro. Ele está contando a vida de Jesus, a obra de Jesus. O Evangelho é isso. O Evangelho é uma apresentação, é uma narração, é um anúncio da vida, da obra de Jesus. Quando ele faz isso e se reporta, se remete a um evento que aconteceu, que ele deve ter ouvido, muito provavelmente Pedro narrar, depois ele escreve, esse evento aconteceu. Jesus acalmou a tempestade de fato, mas quando Marcos escreve, ele não escreve apenas para registrar o fato, ele escreve para ensinar. Porque o Evangelho é escrito para ensinar. Ele é o livro doutrinário da igreja. Ele serve para que a igreja conheça a vida de Jesus e a sua obra e a sua mensagem. Então aqui, quando ele fala de Jesus acalmando a tempestade, ele não está falando só do evento que aconteceu, ele está dizendo que tem um significado aqui. Jesus acalmar a tempestade tem um significado espiritual. E aí nós precisamos entender que não é só tempestade como um evento da natureza. É tempestade no que ela significa para a nossa vida espiritual. A gente tem que entender que ele dá outro sentido às palavras. Tempestade pode significar, na vida espiritual, tanto dos primeiros cristãos quanto da nossa vida, uma situação adversa, uma situação extrema, um problema, um sofrimento, uma luta. Então, Jesus acalmar a tempestade significa algo que traz pavor, que traz medo, algo que deixa a gente com a sensação de puxar o tapete, a gente fica sem reação, se sente impotente. Tempestade é uma grande adversidade na vida, um sofrimento. Significa que Jesus, ele tem poder sobre qualquer que seja a situação que a gente esteja enfrentando. Então, quando Marcos escreve isso, ele já está nos dizendo: olha, quando acontecer uma situação adversa na sua vida, uma situação extrema, fique em paz, porque assim como Jesus naquele dia acalmou uma grande tempestade, provou que ele era Deus, ele pode também solucionar. E ele estando presente no barco, como é que diz aquele corinho, ensina as crianças? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E passa o temporal. Jesus está no barco, então tudo vai bem. Agora eu queria compartilhar com os irmãos, a partir desse texto, vários outros textos. Aí eu vou contar com a minha equipe do microfone aqui, para a gente ter a participação de vários irmãos, porque eu pensei nesse texto e selecionei outros
Porque Deus tem uma palavra para você nessa noite, que talvez não é necessariamente aquela que eu pensei que seria. Mas como a Bíblia dá fundamento a essa mensagem que nós estamos pregando, pode ser que um versículo que você vai ouvir ou vai ler, Deus está usando para confirmar na sua vida. Você tem vitória na vida. E a primeira lição que nós aprendemos desse texto é que Jesus permite que sobrevenha a tempestade. Vamos parar primeiro aqui. Não dá para entender isso? Normalmente, texto conhecido. Então, Jesus está no quarto, dormindo, com a cabeça para cima. Ele sabia ou não sabia que ia acontecer a tempestade? Sabia. E o que é que ele faz? Ele impede, ele adverte, ele evita que aconteça a tempestade? Não. Ele continua no barco e dormindo, transmitindo a serenidade de quem está no controle, transmitindo a paz para aqueles que nele confiam. Está presente. Mas essa tempestade que foi permitida por Jesus não foi recebida pelos discípulos da mesma forma. Eles apavoram, certo? E assim acontece conosco. Jesus está na sua vida? Está presente agora na sua vida? Da mesma forma que ele estava naquele barco, ele está presente na sua vida? Agora, aqui para nós, você não tem a sensação, às vezes, que Jesus está deitado no meio do travesseiro? Aqui para nós, não dá vontade, às vezes, de estar aqui, né? Toda vez eu estou passando. Porque a presença de Jesus não é mais física, mas é espiritual. Mas ela é viva, ela é real, ela é presente, ele está presente hoje na sua vida, na sua família, no seu trabalho. Mas às vezes a gente quer dar um grito no pé do ouvido. Pé do ouvido deve ser aqui, né? Vai trabalhar no pé do ouvido. Dá um grito, Senhor, eu vou morrer. Desespera. Interessante. A gente desespera, mas entenda uma coisa que aqueles discípulos não entenderam, que você e eu temos dificuldade de entender. Jesus é que está permitindo a tempestade. Ele tem poder para acalmar. Se ele tem poder para acalmar, para mandar o parar, ele não tem poder para evitar nada. Se ele tem poder para acalmar, ele teria condição de evitar. Mas ele quis permitir que a tempestade acontecesse. Tempestade significa a luta, a adversidade. Vamos agora fazer uma rodada, um ciclo de leitura de vários versículos da Bíblia. Vamos começar aqui. Eu vou citando o nome, porque aí a gente tem condição de ter o microfone, tá? Então vamos começar aqui. Nai vai ler Mateus 4:1. Aí Dilma, aqui. A gente vai começar daqui para lá. Lê Efésios 5, 25 e 26. Aí eu já vou dar logo os dois próximos para a gente ter a sequência. Depois aqui, Lael, Gil, lê Malaquias 3, 2 e 3. E aqui, Jairo, aí, lê Provérbios 20 e 30. Provérbios capítulo 20, versículo. Então vamos começar aqui. Mateus 4:1. Então foi conduzido Jesus ao deserto para ser tentado por diabo. Ok. Prestaram atenção nessa leitura que está em vez aí? Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. O Espírito de Deus, irmão Valeriano, conduzindo Jesus para o deserto. E ele não vai nos conduzir para o deserto também? Vai. Aí o pastor Paulo Luiz, semana passada, a gente estava conversando assim, o deserto, pessoal, é o seguinte: ou você muda ele, ou você vence ele, ou ele mata. O deserto é assim: ou você vence, ou ele mata. E o que o Espírito Santo está fazendo? Levando Jesus para o deserto. O que significa o deserto? Deserto significa o extremo dos meus limites. Deserto significa uma situação que está totalmente fora do meu controle e que ameaça a continuidade da minha vida.
É o deserto, aridez. E Deus nos leva para o deserto. Se levou Jesus para o deserto, não nos leva também, não? Mas assim como o Espírito Santo levou Jesus como um propósito para o deserto, ele também tem um propósito de levar para o deserto. Em permitir que a tempestade venha sobre a nossa vida. Vamos ver aqui esse propósito aí que vai funcionar. Efésios 20, 25 e 26. Marido, mais a mulher, vamos fazer que esse amor de Deus que levou por ela, para que ela santificar. Ele nos dá o bem da Percebeu? Na comparação com o casamento, Paulo diz que Cristo tem que objetivo com a igreja? Santificação da igreja, glorificação da igreja. Ele ama tanto a igreja que o objetivo dele é purificar pela lavagem de água. Então, se Jesus permite a tempestade, se Jesus nos conduz ao deserto, qual é o objetivo dele? Purificar a nossa vida. Porque ele ama a igreja. Ele quer apresentar a igreja, depois a gente vê aí na sequência do texto, gloriosa, sem mancha, sem marca, irrepreensível, linda. Mas Jesus sabe que existe feiura, que existe vício no meu caráter. E por isso, muitas vezes, ele me expõe a situações extremas, totalmente fora do meu controle, porque ele quer usar essas situações para purificar a minha vida. Vamos na sequência aqui, irmã Gil, né? Malaquias 3, 2 e 3. Eu vou ler na outra versão, vocês entenderam aí. Ele é fogo, ele virá como fogo. Para quê? Para purificar a prata, para purificar o ouro. Então, essa ideia de fogo, de juízo de Deus, de purificação de Deus, é a compreensão que nós temos dessa permissão de Deus para que a gente enfrente a tempestade. Essa versão aqui diz assim, verso 3: Ele se assentará como refinador e purificador de prata, purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Ele se assenta, né, como refinador. Sabe o que o refinador usa? O fole. Ele senta diante da fornalha, coloca o ouro e a prata e senta para usar o fole. Sabe o que esse fole faz? Você tem ideia, né? Aumenta o fogo, porque ele sopra na fornalha, aumenta o fogo, porque quanto maior a temperatura, mais purificado será o ouro e a prata. Jesus permite que nos sobrevenha a tempestade, porque Ele quer nos purificar, porque Ele nos ama, porque Ele quer o nosso crescimento espiritual. Vamos ler aí, Provérbios 20, verso 30? Aí, antes de já eu ler, a gente já vai avançar aqui. Vou pedir a Márcio que leia na sequência 1 de Pedro 1,7. O pastor Lorival, Jeremias 18, 16. E ali, para a gente finalizar essa etapa, Rosenita, Isaías 45, 9. Então, já eu. Vamos ver outra versão? 20 e 30. Deixa eu ver aqui essa versão. Repete aí já essa versão aí para a gente fazer a comparação. Vamos também
Olha, eu vou ler essa versão, eu vou ler essa outra versão aqui, e parece que o sentido fica mais claro. Olha, os golpes e os ferimentos eliminam o mal, e os açoites limpam as profundezas do ser. Olha aí. Os açoites limpam a profundeza do ser. Então, a Bíblia nos diz que Deus castiga a todos quanto amam. Esses açoites, esses vergonhas, esses golpes, eles não são apenas castigo para punição, são objetivos de purificação do ser, eliminação do mal. Jesus permite que nos sobrevenham as tempestades. Vamos continuar aqui agora. 1 de Pedro 1,7. Para que não veja confirmado o valor da nossa fé, muito mais preciosa do que o ouro oferecido, mesmo adorado, refúgio e glória ao Senhor, na revelação de Jesus. É maravilhosa a palavra de Deus. A nossa fé diante da tempestade e do sofrimento é confirmada e ela é mais valiosa do que o ouro purificado. E ela redunda em louvor, glorificação a Deus. Então, Jesus tem um propósito em permitir a tempestade? Tem. O propósito é o nosso crescimento espiritual. O propósito é a nossa amadurecimento. Vamos dar sequência agora, lá de cá, né? Pastor Olival? Jeremias 18, 16. Difícil entender, né? Que o propósito de Deus é para gerar temor a Ele. Que quando nós somos submetidos ao sofrimento, Deus tem um propósito de revelar sua grandeza, seu poder. Essa versão aqui diz assim: a terra deles ficará deserta e será tema de permanente zombaria. Todos os que por ela passarem ficarão chocados e balançarão a cabeça. Deus está agindo. Ele é reconhecido quando age. Sua presença na nossa vida causa temor. Vamos para Isaías 45, 9. Ai daquele que compreende o seu Criador, buscar e glorificar no barro. Porventura dirá o mar, ao que me formou, que faz, ou a sua obra não tem mão. Esses dois capítulos, tanto o pastor Ivan leu, o capítulo 18, quanto Isaías, Jeremias 18 e Isaías 45, estão falando de Deus como sendo o oleiro e o corpo como sendo barro. Que Deus está amassando, está quebrando para fazer um vaso novo. Então, essa é a obra de Deus na nossa vida, quebrando mesmo um vaso e amassando e fazendo de novo. E aí o profeta pergunta: mas por acaso o vaso, o barro, vai questionar alguma coisa? Vai perguntar por que está sendo quebrado, por que está sendo mexido? Não. É a soberania de Deus sobre a nossa vida. Jesus permite a tempestade, porque Ele tem um propósito. Ele está lá no barco, dormindo. E a água está entrando no barco, e o vento está sacudindo, e a ameaça de morte chegou, bateu na porta. Agora, uma outra lição que nós tiramos dessa passagem de Jesus acalmando a tempestade é que Ele tem poder na tempestade. Você acredita, meu irmão? E apesar de Jesus permitir que você passe por tribulações, por sofrimento, situações que você não causou, que sobrevieram sobre a sua vida, sem necessariamente ser consequência do seu pecado, ou sendo consequência do seu pecado, saiu do seu controle. E Deus permite que isso aconteça, porque o seu objetivo é a purificação da sua alma, mas Ele em nenhum momento deixa de ter o controle sobre a sua alma. Em nenhum momento Jesus teve medo. Ele estava ali sereno,
foi capaz de dormir. Vamos então para uma sequência agora, uma outra sequência de leitura. Então eu vou aqui pedir ao irmão Miguel. 2 de Pedro 2,9. 2 de Pedro 2,9. Aqui no meio, irmão Valeriano, Daniel 3,17. Eu vou passar logo a sequência toda. Irmão Teles. Daniel ainda. Não, faz o seguinte, irmão Valeriano, fica em Daniel. Daniel 3, lê o 17, depois lê de 27 e 28. Irmão Valeriano. Irmão Teles, volta para Isaías 43, 2. Irmã Jássica, Gênesis 41, 52. Aí, Rosivana, se puder ler aí, João 15, 2. Irmão Gilmário, Êxodo 16, 10. Êxodo 16, 10. Aqui, irmão Miguel, é 2 de Pedro 2, 9. Vamos lá. Eu vou ler outra versão, 2 de Pedro 2,9. Essa versão diz assim: vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da aprovação e mantém castigo os ímpios para o dia do juízo. O Senhor sabe livrar os piedosos do dia da tempestade. Ele permite a tempestade, mas ele sabe livrar. Ele tem um livramento, tem uma saída, ele tem um escape. Então nós podemos confiar. Jesus está no barco, está dormindo. Permitiu que aquilo tudo acontecesse na sua vida. Mas ele tem poder para acalmar a tempestade. Na hora certa, quando ele perceber que a água já está afundando o barco, quando ele perceber que já não suporta mais, ele vai dizer: aquiete, acalma. Deus sabe livrar você, minha irmã, meu irmão, da tempestade. Na sequência agora, Daniel. Daniel 3, verso 17, depois 27 e 28. Ele é o nosso Deus, é quem é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do povo e povo alheio, e dará sua mão ao rei. Isso, 27 e 28. Perguntaram que os prefeitos, os presidentes, os capitães do rei, contemplando este homem, e viram que o povo não tinha poder algum sobre o povo, nem a sua cabeça, tinha queimado, nem as suas roupas, suas casas, e lugares, nem cheiro de fogo tinha passado sobre ele. Falou a Nabucodonosor e disse: bem-aventurado, bendito seja o Deus de Sadraque e Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e explicou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem ao outro Deus, senão Que Deus nos dê, irmãos, a fé de Daniel, a coragem de Daniel, que diante do rei, da ameaça de morte, diante de uma fornalha de fogo ardente, diz assim: eu sei que o meu Deus pode me livrar, e Ele vai. Tudo bem, Ele vai me jogar na fornalha? Se meu Deus quiser, Ele vai me livrar da fornalha. Agora, eu não vou me render aos caprichos do rei, aos mandos do rei. E aí, o rei mesmo
Nabucodonosor, imperador da Babilônia, disse: só pode ser obra de Deus, Deus sabe esse Daniel. Só pode ser ação divina, porque nada atingiu a vida desse jovem. O texto está dizendo isso, que aconteceu com Daniel, mas isso acontece na sua vida. Na sua vida, irmão. Deus não permite nem que um fio de cabelo seja queimado. Deus não permite nem que a aparência seja manchada. O que é que isso quer dizer? Que nós não vamos enfrentar enfermidade, que nós não vamos enfrentar adversidade? Não, é vitória nas lutas. O nosso homem interior, a nossa vida espiritual, em nenhum momento é tocada. Deus nos preserva, porque Ele é poderoso. Louvado seja Deus. Vamos dar sequência? Isaías 43, 2. Quando passar quando permitir, quando passar não se queimará, nem a chama aterra. Louvado seja Deus. É isso que aconteceu na vida de Daniel. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Isso continua comunicando para o nosso coração que Jesus demonstra poder na tempestade. Ele tem poder diante da situação que você está vivendo. A sua vitória nas lutas é exatamente a presença de Jesus na sua vida, que garante a você que, mesmo que Ele permita que você sofra, Ele não permite que você seja consumido. Ele não permite que você seja destruído. O que é, na verdade, a vitória, irmão Costa? A vitória é alcançar o que eu quero, é o meu objetivo pessoal. A vitória é ter todas as condições favoráveis? Não. A vitória é ter dignidade, é não se desesperar, é manter a paz interior. Porque por muito menos, aquele que não teme a Deus, que não tem a presença de Jesus na sua vida, se suicida, se desespera e acaba criando problemas ainda maiores, por coisas que a gente pode considerar uma besteira. Mas quem entende que Deus está no controle de todas as coisas, está presente em sua vida, a sua vitória é exatamente isso. É saber que, por mais que as circunstâncias sejam diversas, Paulo diz isso escrevendo aos Romanos: nada poderá nos separar do amor de Deus. Vamos a outros textos para finalizar essa sequência? Agora João 15, 2, né, um texto conhecido, João 15, 2, depois Êxodo 16, 10. Embora eles sejam inimigos, mas não serão uvas, eles podem, a fim de que inimigo e terem mais uvas ainda. Então, é contraditório. É contraditório. A nossa lógica não tem isso. Mas você está sendo podado por Deus, porque Deus te alegrou com a sua vida. Ele está tão satisfeito com a sua vida, Jorge, que ele diz: ah, que legal, maravilha, minha filha está produzindo fruto, está crescendo espiritualmente, então eu vou fazer o seguinte: eu vou podar para que ela dê mais fruto ainda. A gente não entende isso, não cai na nossa cabeça. Que o resultado da poda é alegria. É a alegria de Deus na nossa vida. Ele se alegra com o Nai, aí ele poda Nai. Mas a poda dói, a poda é uma tesoura. Então, se você está dando fruto, ou seja, se você está tornando Jesus visível através da sua vida, se você está vivendo a vida de Jesus em você, que é o fruto é Jesus passando por você, não é assim? Quem produz o fruto é o ramo? Não. Quem produz o fruto é a videira produz o fruto através do ramo. Então, Jesus está se tornando visível, acessível. Você está comunicando Jesus. Aí Deus diz: ah, muito bem, então agora vem a poda. Porque a poda é a purificação. A poda é a intervenção de Deus para que o ramo produza mais fruto. Por último, Êxodo, vamos lá? 16. Quem ficou aí com o irmão de Mário? Pronto. E viraram para José, esse agora do Senhor apareceu no mundo.
Como é que diz o texto aí? Que eis que a glória do Senhor apareceu onde? Na nuvem. Mais uma figura bíblica que tem muito significado. Porque a gente quer na nossa vida espiritual um dia de sol, um céu claro, né? Brilhando, a vontade de ir para a praia, né? Mas às vezes tem nuvem nesse céu. E nuvem sempre significa adversidade, algo que é tenebroso, alguma turbulência. Mas o texto diz o quê? Que a glória de Deus apareceu na nuvem. Na situação que você está vivendo, na tempestade que você está vivendo, se você tiver o coração aberto, se você estiver sintonizado com Deus, se você aproveitar a situação que você está vivendo para se aproximar mais de Deus, clamar a Deus, você verá a glória de Deus na tempestade. Não foi assim com os discípulos? O que aconteceu com eles? Eles conheceram que Jesus era Deus na tempestade. Eles estavam ali admirados, realmente. Esse homem não pode ser só um professor de sabe? Que homem é esse? Que até o mar e o vento lhe obedecem. A gente encerra por aqui, mas tudo isso que você ouviu, diante da sua vida cristã, não tem novidade nenhuma. Tudo isso, não tem novidade nenhuma. Tenho certeza que você já ouviu de outras formas, de outras oportunidades. Agora, aproveite mais essa oportunidade para tomar uma decisão. Que não adianta ouvir, se você levar isso para a prática. E voltar agora para casa, ou se voltar para si mesmo agora, e lembrar da situação que você está enfrentando, seja ela qual for, que você pode identificar como uma tempestade, como um deserto, como uma nuvem, e se apossar dessa certeza de que Deus está presente e a sua vitória é a presença de Deus. Louvado seja Deus. A sua vitória não é o desfecho glorioso. Para o irmão Paulo Sérgio, lá de Camaçari, e me surpreendeu dizendo, pastor, não olhe para mim, porque Deus já me disse. Não sei, até se encontrar com ele. Não se preocupe não, pastor. A minha vitória é exatamente a presença de Deus. Isso que significa vitória na luta. É ter certeza da presença de Deus e não se desesperar. E continuar cantando louvores ao Senhor. E continuar firme, sendo capaz de servir aos outros, mesmo na adversidade. Dando testemunho, não blasfemando. Eu quero encerrar com uma experiência que os irmãos acompanharam de alguma forma, que foi a experiência do acidente que nós sofremos recentemente. E essa experiência tem servido para mim como uma lição espiritual muito importante. O acidente foi grave. Ainda ontem eu falava com o rapaz que me atendeu na seguradora e ele disse, seu Petrônio, pelas fotos aqui, pelas fotos que eu estou vendo aqui no computador, a seguradora não recupera esse carro. Esse carro aqui vai ser tomado como é que chama? Sucata. Esse carro aqui é sucata. A gente vai vender como sucata. O acidente foi grave. Mas há 1 ano e 4 meses atrás, nós tentamos trocar o carro. Porque o carro, para mim, é muito útil em todas as atividades do ministério. Eu passo muito tempo no carro, então o carro era muito desconfortável dentro do calor do serviço. Então, vamos tentar uma forma de trocar o carro. E tentamos trocar o carro. Não foi possível, não conseguimos trocar o carro. Por que não? Porque o carro era financiado e eu teria que quitar o carro para fazer um negócio com o outro. Aí a gente passa aquela situação, todos os irmãos acompanharam, e aí a seguradora, depois de muito tempo, muito sofrimento, muita frustração, dá perda total no carro.
Sabe o que significa isso? Foi possível trocar o carro. E hoje eu recebi a notícia de que vai ser possível em breve, talvez semana que vem, eu estou com outro carro. Aí fica a lição. Deus sabia que aquele acidente ia acontecer? Sabia. Deus poderia evitar que aquele acidente acontecesse? Poderia. Mas o propósito dele em tudo aquilo era, primeiro, ensinar que nós dependemos dele. E, meus irmãos, eu já tinha preocupação com minha família, com a minha filha. Mas depois daquele acidente, eu não sei se eu vou precisar de terapia, se tiver algum psicólogo que me ajude. Mas eu não consigo mais passar um dia sem lembrar que, Senhor, eu vou dormir aqui, mas amanhã depende do Senhor. Depende do Senhor. E aquele versículo que eu recebo todo domingo aqui, buscar primeiro o reino de Deus, e as demais coisas ele vai acrescentar, cada vez mais é uma verdade para mim. O propósito de Deus naquele acidente foi esse. Agora, até materialmente, foi melhor. Até materialmente. O que não quer dizer que toda vez que eu passo por uma tribulação, eu teria um resultado material, não é isso. Vitória nas lutas não é trocar de carro. Vitória nas lutas é a presença de Deus, com carro sem carro, com acidente sem acidente. Seja qual for a situação. Por isso, irmãos, voltemos para os nossos lares nesta noite, com esse encorajamento da palavra de Deus. Nós vamos orar, para que os irmãos fiquem de pé. Nós vamos orar pedindo a Deus que essa palavra pode ser resumida em uma frase só. Jesus acalma a tempestade. Você pode repetir comigo? Jesus acalma a tempestade. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado? Jesus acalma a tempestade. Seja qual for a tempestade, Ele permitiu, mas Ele tem poder para acalmar a tempestade. Ó Deus, nós louvamos pela Tua presença em nossas vidas, porque o Senhor é a nossa vitória. A nossa vitória foi conquistada na cruz. A nossa vitória foi a ressurreição de Jesus dentre os mortos. E a sua vida presente em nós pelo Seu Santo Espírito. A nossa vitória, Deus, é saber que, seja qual for a situação que nós estamos enfrentando, o Senhor se faz presente, o Senhor nos anima, nos protege, o Senhor dirige a nossa vida. Obrigado, Senhor Deus, pela certeza da fé cristã, que é purificada na tribulação. Ó Deus, nós não desejamos o mal, o sofrimento, a dor, mas sabemos, ó Deus, que ela é necessária para que a nossa alma seja purificada. Ó Deus, como a Tua palavra nos diz nessa noite, os vergonhos do castigo chegam à profundeza do nosso ser, nos purificam. Ó Deus, o deserto tem um propósito na nossa vida, mas livra-nos do deserto. Ó Deus, faz-nos ver a Tua glória na nuvem, na tempestade. Ó Deus, não permita que venhamos a cair no desespero. Ó Deus, dá-nos a graça de sermos dignos, de termos serenidade, de sermos, ó Deus, fortalecidos na dor, para que as pessoas que estão à nossa volta possam ficar atemorizadas. Como é possível alguém enfrentar tudo isso e estar em paz? Que as pessoas, ó Deus, possam se admirar das Tuas mãos que amassam o barro, que refazem o vaso. Ó Deus, toma a nossa vida. E o Senhor tem o controle de todas as coisas. Por isso, ó Deus, que a Tua palavra possa consolar nossos corações nessa noite e animar nosso espírito com tanta esperança. Nós te agradecemos e oramos assim em nome de Jesus. Amém.